Existe um método bom e eficaz para ler a Bíblia Sagrada? Fique conosco até o final deste vídeo. Estaremos falando de como ler as Sagradas Escrituras. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Canal onde nós temos trazido as lições da Escola Bíblica Dominical e sempre com muita alegria, honra, que nós estamos aqui trazendo comentários das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje nós não temos a presença do querido e amado professor Daniel Venâncio, mas nos próximos vídeos já teremos novamente o professor Daniel conosco, mas estamos aqui com alegria, o irmão Emerson, que é o nosso responsável pela filmagem, e eu, professor Anderson Velasque, para hoje comentarmos a lição de número 5 do primeiro trimestre de 2022. A lição de hoje tem como título Como Ler as Escrituras. Nós vemos que pessoas às vezes criam seus métodos de leitura, às vezes bons, às vezes equivocados, às vezes pessoas que leem a Bíblia esporadicamente ou aleatoriamente. Qual é a melhor maneira de nós lermos a Bíblia Sagrada? E antes de nós entrarmos na lição, nesta abençoada lição de número 5, não esqueça de deixar aquele like abençoado, aquele like missionário, porque cada vez que você curte nossos vídeos, os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube. Também se inscreva no nosso canal, nos dê este voto de confiança. Você que ama a escola bíblica, você que ama a palavra de Deus, se inscreva no nosso canal. Você vai estar nos ajudando para que o nosso canal tenha mais proporção no YouTube e a palavra de Deus seja mais divulgada. E também deixe o seu comentário, o seu nome, sua cidade, a igreja que você congrega. Nós ficaremos muito felizes em conhecer você e também responder o seu comentário. Como ler as Escrituras? A lição hoje vai tratar sobre a leitura e o estudo da Bíblia. E professor da escola bíblica é um privilégio a leitura da Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos a garantia que é Deus falando conosco. Nós temos a única palavra que nós temos certeza que é a palavra de Deus. Se você for num culto onde foi pregado a palavra de Deus, você pode sair do culto dizendo: Deus falou no culto. Você na sua casa, quando você abre a sua Bíblia e você lê este livro sagrado, Deus está falando com você. A única palavra que nós temos certeza que realmente é a palavra de Deus é a Bíblia. Todas as outras fontes e vertentes que se dizem palavra de Deus são duvidosas e devem ser julgadas pela própria Bíblia. Profetas, mestres, pregadores, mas a Bíblia, ela é a certeza que nós estamos lendo e ouvindo a palavra de Deus. Então é um privilégio, você que ama a Bíblia, você que tem uma Bíblia, você professor da escola bíblica, olha o privilégio que nós temos de ouvir a palavra de Deus através das Escrituras e falar a palavra de Deus, ensinando esse livro maravilhoso. A leitura bíblica não é simplesmente um dever, mas é um privilégio para todo cristão. O Salmo de número 1, ele vai dizer que bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra, na Bíblia, e nela medita de dia e de noite. Olha, o primeiro salmo, o salmo de número 1, vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos homens, dos ímpios, mas o seu prazer, a sua alegria está em meditar na palavra de Deus. Quando nós falamos em meditar na Bíblia, é pensar, raciocinar, entender e compreender o que a Bíblia está dizendo. Então, irmãos, ler a Bíblia não é simplesmente uma obrigação, é prazer. Então nós devemos ler a Bíblia com prazer, para desfrutar a revelação de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus através da Bíblia. Nós devemos ter
um dos maiores escritores vivos, hoje, escritores cristãos, é o John Piper. Ele vai dizer que nós temos que nos deleitar na leitura bíblica. Nos deleitar, ter prazer. Sabe quando você está viajando, você vê belas paisagens, belas montanhas, o mar, e você se deleita com seus olhos vendo aquelas imagens belas? É assim quando nós lemos a Bíblia, muito mais. Nós temos que nos deleitar, ter prazer, alegria em ler este livro todos os dias, todos os momentos, todos os instantes estarmos meditando, pensando, aprendendo este livro maravilhoso. E o comentarista da revista, ele vai usar como texto áureo uma passagem que está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando o Espírito Santo envia Filipe para o deserto. E Atos, capítulo 8, versículo 30, vai dizer bem assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. O Espírito Santo conduziu Filipe até o deserto, porque Deus queria que Filipe explicasse, ensinasse, porque Deus queria se revelar a este eunuco que estava no deserto. E Filipe, quando viu a carruagem onde estava o eunuco da rainha de Candace, Filipe se aproxima e Filipe ouve que aquele homem estava lendo o livro de Isaías. E Filipe vai perguntar: tu entendes o que está lendo? Você compreende o que você está lendo? Então, o professor da escola bíblica inicia sua aula fazendo essa pergunta para os seus alunos: você entende o que você lê na Bíblia? Quando você se senta na sua casa e você abre a Bíblia, você compreende o que lê? Você aprende? Você medita? Você está aprendendo e compreendendo o que você lê na Bíblia? Esta é a pergunta que nós devemos nos fazer, para que nós possamos avaliar se a maneira que nós estamos lendo a Bíblia, ela está sendo eficaz ou eficiente. Então o professor inicia com esta passagem. Filipe vai fazer: o eunuco estava lendo, mas não compreendia o que lia. Quantos hoje leem as Escrituras, têm uma Bíblia na sua casa, mas não entendem o que leem? Leem da maneira errada. Nem tem uma leitura, um estilo de leitura, ou não tem nenhuma programação de leitura, nenhuma organização. Pergunte para a sua turma se eles entendem quando leem as Sagradas Escrituras. Então, nós vamos falar hoje que, no tópico 1 da lição, que a Bíblia precisa ser interpretada. O que é isso? A Bíblia não é simplesmente para abrir e ler aleatoriamente. A Bíblia não é um livro de sorte. Não é um jogo que a gente abre para ler um versículo. Não, a Bíblia precisa ser interpretada. Porque a Bíblia contém o caminho da vida eterna. Ela revela a pessoa de Jesus. Nós conhecemos a Deus através da palavra de Deus. Nós conhecemos o caminho da vida eterna através da Bíblia. Então é necessário que nós, igreja, nós, professores da escola bíblica, você que ama a Bíblia, você que é cristão, que é igreja, é imprescindível para nós entendermos, compreendermos o que estamos lendo. É impossível servir a Deus se você não compreende a palavra de Deus. É impossível ser igreja se você não entender a mensagem de Deus para que nós sejamos igreja. É impossível nós sermos discípulos de Cristo se nós não entendermos o que Jesus, o Mestre, deixou escrito na sua palavra. Então nós vemos que quando nós lemos a Bíblia, nós devemos ter a intenção de entender, compreender o que esta palavra quer dizer para nós como povo de Deus. E tem algumas o autor ele vai comentar no tópico 1 sobre a importância da exegese. O que é a exegese? A exegese é a arte, a técnica de nós extrairmos o que o texto quer dizer originalmente. Quando nós falamos essa palavra exegese, algumas pessoas têm preconceito, teologia. Exegese é quando alguém tem o compromisso, alguém tem a seriedade de ler esse livro não simplesmente porque alguém disse que ele tem que ler. Não simplesmente como um ato de religiosidade. Não, eu vou ler, todo dia eu tenho que ler meia hora, não.
mas alguém que quer entender o que está escrito, quer conhecer o Deus que aqui se revela, quer aprender o caminho da salvação que esse livro ensina. A pessoa que realmente quer ler, não para passar tempo, quer ler não simplesmente para montar o sermão, mas quer ler a Bíblia para compreender, nós precisamos fazer exegese. O que é exegese, professor Anderson? Nossa, exegese é quando nós tentamos entender, compreender o que o texto quer dizer no original. Para você entender, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Paulo tinha um propósito. Paulo queria transmitir uma mensagem para a igreja que estava na Galácia. Então, o fazer exegese é nós entendermos e compreendermos o que Paulo quis dizer para os crentes lá na Galácia. O que Paulo queria falar com a carta aos Gálatas. Isso é exegese. É entender o original, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, mas entender de maneira original, verdadeira, genuína, o que o texto quer dizer. Aí nós podemos também falar de algumas maneiras erradas de ler a Bíblia. Existem muitas maneiras erradas de ler a Bíblia. Uma delas é abrir a Bíblia aleatoriamente. Tem gente que chega à noite, está em casa, eu vou ler a Bíblia. Abre a Bíblia em qualquer livro, qualquer página, qualquer texto. Eu vou... Não. A Bíblia não, como eu disse, não é um livro de sorte. Como é que você vai entender se cada dia você abrir uma página, você não tem uma sequência? Ler a Bíblia sem continuidade. O que é isso? Eu vou começar a ler o livro de João, o Evangelho de João. Você lê um capítulo hoje, lê um capítulo amanhã, depois já não lê mais. Você já esqueceu, você abandona. Não, você tem que ter persistência. Tem que ter continuidade. Se você fez um propósito de iniciar a leitura do Evangelho de João, leia todos os dias, 2, 3 capítulos, mas não leia só para dizer que leu. Não. Mas se programe, leia, anote, medite no que você está lendo, para que a palavra que você está lendo possa ser compreendida. Outra maneira errada é aqueles que leem a Bíblia só para preparar uma pregação. Só lê a Bíblia quando está escalado para pregar. Só lê a Bíblia quando vai preparar um sermão. Cristão verdadeiro, ele não usa a Bíblia só como um instrumento de consulta. Não. A Bíblia é leitura diária. Olha que nós vemos no Salmo 1. Antes, o seu prazer do cristão, do salvo, ele medita na palavra, na lei de Deus, de dia e de noite. É todo instante. Essa palavra tem que estar aqui no coração. O cristão deve ler todos os dias a palavra de Deus. Novamente, ler a palavra não é ler um versículo por dia. Não é abrir a Bíblia aleatoriamente, não. É você ler ela sistematicamente, de maneira organizada. Eu vou ler todo o Evangelho de João. Terminei João, agora eu quero ler a carta de Paulo, as cartas paulinas. Vou ler a carta aos Romanos, depois vou ler a carta aos Coríntios, depois eu vou ler a carta aos Efésios. Então, a Bíblia deve ser lida de maneira organizada. Outra maneira errada de ler a Bíblia é de maneira relaxadamente. Como assim, professor Anderson? Tem gente que vai ler a Bíblia na frente da TV. Está passando lá o jornal, a novela, o filme, daí lê uma palavra, olha para o filme. Lê uma frase, um versículo, olha para a notícia. Não, irmãos. A leitura da Bíblia é estudo. Estudo requer concentração. Estudo requer esmero. Estudo requer disciplina. Isso quer dizer o quê? Que para você ler de maneira séria, levando a sério este livro, deve ser um momento que você reserva em silêncio, em paz. Não é um momento que você está conversando com pessoas, não é um momento que você está na frente da TV, não. É um momento que você se senta, você e este livro, e orando a Deus para que o Espírito Santo lhe ilumine para que compreenda, de maneira séria, de maneira atenta. Você vai dedicar toda a sua atenção à leitura desse livro. Então, maneiras erradas de ler a Bíblia. Abrir a Bíblia aleatoriamente, só quando está escalado para pregar, sem continuidade. Começa a ler João, já desiste, quando vê vai para Gálatas, desiste, quando vê vai lá para o Antigo Testamento, para Gênesis, desiste. Não. Nós devemos ter uma sequência da leitura para compreender o que estamos lendo,
para compreender todo o texto e o contexto que nós estamos lendo. Então é necessário de nós lermos todo o livro, toda a carta que nós estamos lendo, para compreender o que estamos lendo. Lembra da pergunta de Filipe Eunuco? Você entende o que lês? Insista na sua aula, professor. Vai questionando seus alunos. Nós estamos entendendo o que nós lemos na Bíblia Sagrada? Então, um dos maiores problemas hoje, que também ainda estamos no tópico 1 da leitura bíblica, é que quando nós vamos ler a Bíblia, nós já estamos com conceitos prontos. Nós vamos ler a Bíblia com ideias que trazemos da nossa cultura, das nossas ideologias, das nossas denominações. E às vezes nós tentamos interpretar a Bíblia com a nossa cultura ocidental brasileira. Nós tentamos entender a Bíblia com a visão daquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Irmãos, não. Então, para que nós façamos uma exegese, lembra que nós fazemos a exegese? Uma compreensão do que realmente o texto, a Bíblia quer dizer, nós precisamos usar de recursos para fazer exegese. É necessário que nós tenhamos, quando você for ler a Bíblia, tenha bons dicionários perto de você. Dicionários bíblicos, porque vai ter palavras que você não vai entender o que quer dizer. Palavras que às vezes estão relatando objetos ou termos culturais daquela época, quando foi escrito o texto. Então, é necessário que nós tenhamos bons dicionários, porque às vezes, infelizmente, a maioria das pessoas que frequentam nossas igrejas não dominam nem a língua portuguesa. Como é que nós vamos entender se nós não entendemos as palavras que lemos? Então, irmão, nós temos que ler a Bíblia de maneira séria. Então é muito bom ter um dicionário. Não entendi a palavra? Eu vou lá para o dicionário para que eu possa entender o que aquela palavra quer dizer, para que eu possa entender o texto e o contexto. É muito bom nós termos comentários bíblicos bons, de boa qualidade, de boa procedência. Comentários bíblicos onde nós podemos entender um pouco a interpretação da passagem bíblica, da cultura, da geografia, o que Jesus quis dizer às 7 cartas da Ásia, o que Paulo quis dizer aos coríntios, o que Paulo quis falar aos romanos, o que Jesus quis dizer no Evangelho de Mateus. Então ajuda muito na compreensão. Bons dicionários, bons livros de boas editoras, de boa procedência, bons comentários bíblicos de editoras sérias. Então, nós precisamos usar de recursos para, de maneira séria, interpretar o que está escrito nesse livro. E o tópico 2 vai dizer pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Meus amados irmãos, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A única e genuína palavra de Deus é a Bíblia. Algumas pessoas pensam que Deus fala com elas quando Deus levanta profetas, ou alguém no dom da profecia, que seria o mais correto. Não, irmãos. Deus fala conosco através da sua palavra. Tanto que a Bíblia vai dizer que Deus nos gerou pela sua palavra. A prova é Deus salvar pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ler e entender para sermos igreja, para conhecermos a Deus. E nós precisamos usar pressupostos da nossa fé pentecostal. E uma delas, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus. E como é que nós obtemos isso? Oração. Nos debruçarmos na presença de Deus, sempre antes de ler o texto, e pedir que Deus, pela sua graça, pela obra de Cristo na cruz, pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus havia nos ensinado. E tudo aquilo que Jesus nos ensinou está registrado nessa palavra. Então, o Espírito Santo nos faz lembrar e aprender aquilo que está escrito nesse livro. Então nós precisamos buscar orar, buscar ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não existe uma vida cristã sem uma vida na plenitude do Espírito Santo. Todo cristão ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque se nós cremos em Deus, esta fé veio dada pelo Espírito Santo. A obra da regeneração foi feita pelo Espírito Santo. Então o cristão ele precisa clamar, orar, para que o Espírito Santo, e crer, fé, que o Espírito Santo é o maior mestre, o maior intérprete da Bíblia,
Embora, irmãos, isso deve andar junto. Nós usarmos de meios científicos, como nós falamos, dicionários, comentários bíblicos, bons livros, mas nunca esquecendo que o maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Então nós precisamos da pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo, através do nosso esforço, buscando subsídios, buscando dicionários, uma leitura organizada, ele vai nos ajudar a compreender o que a Bíblia está dizendo. E pressupostos pentecostais da nossa fé, nós precisamos ler a Bíblia com fé, crendo que ela é a palavra de Deus. Quando nós cremos que a Bíblia, nós temos convicção, fé é confiança, nós temos confiança que realmente o que está escrito neste livro, Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus revelada, inspirada, nós não temos dúvida, nós não questionamos o que está escrito. Porque às vezes nós vemos muitas pessoas questionar, se perguntar, mas por que está escrito isso? Por que não está escrito aquilo? Por que a Bíblia não fala? Irmãos, a Bíblia vai dizer lá no livro de Deuteronômio que aquilo que está escrito é porque Deus quis revelar. Mas aquilo que não é para nós não está escrito. Deus é perfeito. Aquilo que Deus quer que eu e você como igreja saibamos para conhecer a Deus, para que nos arrependamos dos nossos pecados e para que conheçamos o caminho da vida eterna, que se chama Jesus Cristo, está revelado nesse livro. Então nós temos que ter convicção e confiança que tudo que nós precisamos saber está nesse livro e ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Quando nós temos confiança, nós lemos esse livro sem medo. Nós lemos esse livro sem questionamentos. Então é impossível ler a Bíblia se não ter confiança que ela é realmente a palavra de Deus. Outra coisa é humildade. Humildade é quando nós nos despojamos dos nossos conceitos que nós aprendemos no passado. Nos despojamos da nossa cultura, daquilo que nós aprendemos erroneamente em denominações, e nós temos humildade para quando a Bíblia confronta aquilo que nós aprendemos no passado, quando a Bíblia confronta aquilo que nós aprendemos em denominações, quando a Bíblia confronta a nossa cultura e as nossas ideologias, nós temos que ter humildade e reconhecer, não, se a Bíblia está dizendo, eu estava errado. Se a Bíblia está falando diferente daquilo que eu aprendi lá naquela igreja que eu fui, é porque aquilo que eu aprendi lá estava errado. Se a Bíblia está contradizendo os meus conceitos, é porque os meus conceitos estavam errados. Então, irmãos, nós precisamos ter humildade e reconhecer que a Bíblia é a verdade, só ela é a regra de fé para a sua igreja. E nós precisamos ler a Bíblia com temor a Deus. Princípios pentecostais. Na dependência do Espírito Santo. Com fé, confiança que ela é a palavra de Deus. Com humildade, reconhecendo que nós não sabemos a verdade e nós nunca saberemos tudo. E nós sempre permitir que ela, não nós tentarmos achar nossos conceitos nela, mas deixar que ela mude nossos conceitos. E humildade também requer que nós sempre reconhecer que nós nunca saberemos tudo. Nós sempre precisamos estar lendo, sempre aprendendo, sempre lendo, sempre aprendendo, porque nós nunca dominaremos toda a Bíblia. Porque aquele que pensa que conhece toda a Bíblia, que entende toda a Bíblia, já está demonstrando que ele não conhece a Bíblia. Humildade é aquele que reconhece que precisa aprender cada dia mais. É aquele que reconhece que precisa aprender mais, que precisa de ajuda, que precisa de auxílio. Como aquele eunuco. Filipe perguntou, entendes o que lês? Se ele fosse orgulhoso, ele poderia dizer, não preciso da tua ajuda, eu vou interpretar. Não, ele foi humilde, ele disse, eu preciso que alguém me ajude a entender. E nós precisamos ouvir homens que têm o dom de mestre, bons dicionários, bons subsídios, para nos ajudar a entender este livro. E com temor a Deus. Porque nós vemos muitas pessoas que leem esse livro e pregam sem temor. Porque Jesus vai dizer que ai daquele que acrescentar ou tirar algo que está nesse livro. Alguém que interpretar errado, que ler o texto e transmitir de maneira errada, Deus vai cobrar da sua vida um dia. Por isso que a Bíblia vai dizer que não sejam muitos entre nós mestres.
Porque nós daremos conta de tudo aquilo que nós falamos, dizendo ser a palavra de Deus. Então tem que ter muito temor. É por isso que a leitura da Bíblia, ela deve ser de maneira séria, organizada, de maneira sistemática. Se organize, irmão. Monte um método de estudo. Você diz, não, eu vou ler todo o Novo Testamento, eu vou ler os Evangelhos, eu vou ler as cartas. Se organize. Você como um cristão, nós precisamos conhecer esse livro de capa a capa, porque ele é a nossa regra de fé. É ele que revela o Deus que nós como igreja dizemos que servimos. É ele que revela o Jesus que nós dizemos cristãos, ou seja, imitadores de Cristo. Como nós vamos ser imitadores de Cristo se nós não conhecemos a palavra de Jesus Cristo? Como nós vamos agradar a Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus? Então nós precisamos de maneira organizada, sistemática, séria, com temor, com fé, com humildade, lermos a Bíblia. Regras básicas de interpretação da Bíblia. Então, princípios de interpretação, nós precisamos entender o princípio básico que você deve falar para a sua turma, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós não podemos nunca interpretar a carta aos Coríntios sem olhar para todo o resto da Bíblia. Nós não podemos tentar interpretar um versículo lá de Apocalipse sem olhar para tudo que a Bíblia diz. Você entende, meu irmão, que é necessário ler, entender toda a Bíblia para poder entender completamente o que cada livro diz? Então nós precisamos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Regra de interpretação. Nós nunca podemos pegar um versículo, uma passagem fora de um contexto, do seu texto. O versículo que está em João, ele precisa estar de acordo com todo o Evangelho de João. Um versículo que nós pregarmos da carta de Paulo aos Filipenses, precisa estar de acordo com toda a carta aos Filipenses, irmãos. Quantas pessoas que leem a Bíblia só para pregar, leem um versículo isolado e trazem a interpretação totalmente errada daquele versículo, porque não leram o contexto. Não leram o que todo livro... Quantas vezes nós ouvimos pessoas pregarem mensagens, lendo um versículo e trazendo uma interpretação que, se lesse o versículo anterior ou o versículo posterior, ele ia ver que aquela interpretação estava totalmente contrária à própria palavra, mas estava usando a palavra de maneira errada. Que vergonha! Isso é vergonhoso para aqueles que se dizem povo de Deus. É uma vergonha para aqueles que se dizem igreja, mas não conhecem o Deus da igreja. É uma vergonha para aqueles que se dizem cristãos, mas não conhecem a seu mestre que é Jesus Cristo. Nós precisamos, igreja, professor, incentive, motive e pergunte para os seus alunos: você entende o que está lendo? Se você não entende, é porque provavelmente o seu método de leitura não está sendo eficaz. Se organize, compre bons dicionários, compre bons comentários bíblicos. Tenha uma regra, uma disciplina, um horário onde você vai ter paz, sem TV, sem família. Você vai ler a sua palavra, meditar, anotar. Tem um caderno de anotação. Coloque lá questionamentos. Tem um dicionário para que você olhe as palavras, para que você possa entender o que aquela palavra diz. Nós precisamos de maneira séria, com temor a Deus, porque essa é a palavra de Deus. Com confiança em Deus, porque esta é a palavra de Deus. Na dependência do Espírito Santo, porque Ele é o intérprete, Ele que inspirou, é o autor, então é Ele que é o intérprete das Escrituras. E com amor, que quando nós amamos este livro, nós não abandonamos esse livro. Quando nós amamos este livro, nós respeitamos o que está escrito nesse livro. Quando nós amamos esse livro, nós queremos todos os dias folhear as páginas desse livro. Não leia a Bíblia simplesmente por religiosidade. Leia a Bíblia com prazer na palavra de Deus. Não leia a Bíblia simplesmente para pregar. Leia a Bíblia porque você quer conhecer o Deus da Bíblia. Leia a Bíblia porque você quer entender, você quer viver o que está escrito nesse livro. Então, em conclusão, a Bíblia deve ser lida e compreendida. Não é só ler por ler. A Bíblia deve ser
interpretada, entendida. Nós precisamos entender e aprender o que lemos. Porque esta palavra, nela contém um caminho da vida eterna, que se chama Jesus. E se nós não entendermos o que está nesse livro, nós não somos igreja. Nós não vamos para o céu. E nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Então, o professor da escola bíblica, mais que nunca, incentive, ajude os seus alunos a montar um cronograma, um método de leitura bíblica, para que a igreja do Senhor entenda, compreenda o que está escrito. Aquele eunuco de Candace lia, não entendia, não era salvo. Mas no momento que ele entendeu, quando Filipe explicou, ele disse: eu creio nesse Jesus. Eu quero agora, hoje, me batizar com um símbolo, sinal de arrependimento. Quando nós lemos esse livro, ele produz convicção, ele produz fé, ele produz arrependimento, ele produz confiança na obra salvífica de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia.